O aumento da expectativa de vida tem influenciado as relações sociais ao longo do tempo, modificando as interações entre diferentes grupos humanos e ressignificando a forma como os idosos se percebem e são percebidos. Relações que impactam diretamente na forma de viver dos idosos. Nesse aspecto, de que forma a psicologia pode ajudar nos desafios vividos durante o envelhecimento? Segundo dados de uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2018, em 2000, 8,5% da população era idosa. Em 2020, as projeções eram de que 14,26% da população teria mais de 60 anos. Em 2060, a projeção é de que idosos representem 32% da população brasileira. Contextualizando gerontologia um pouquinho, que é o estudo do processo de envelhecimento, do envelhecer. A partir do século XX, pelo aumento do número de idosos devido à maior expectativa de vida, se viu a necessidade de expandir o conhecimento dessa ciência. E é a partir daí que surge a busca de uma perspectiva mais positiva da velhice, provocando uma divisão dos estudiosos em gerontologia. Por um lado, os defensores da velhice como uma fase de perdas, marcada pela vulnerabilidade do idoso, e por outro lado, o pensamento desse período como um período de possibilidades, e que esse idoso pode sim se manter ativo e pode sim representar uma fonte de benefícios para a sociedade como um todo. E é a partir do aprofundamento desses estudos que se vê a importância de problematizar pensamentos do envelhecimento ser sinônimo de vulnerabilidade e incapacidade. Então, adentrando sobre a gerontologia em si, que no geral tem o papel de compreender o indivíduo em sua integralidade, para assim orientar um cuidado e um planejamento para o idoso. Essa ciência é multidisciplinar, pois reúne conteúdos teóricos, abordando a biologia, a psicologia e o âmbito social no geral. Esta abrange diversas áreas de trabalho: hospitalar, pública, instituições de longa permanência, social. É importante elucidar a diferença entre geriatria e gerontologia. Geriatria é diagnosticar, é clinicar, é no âmbito médico. E gerontologia é, como já foi falado, estudar, orientar o cuidado e o planejamento do idoso. Por ser uma área muito recente, não possui tanta popularização e nem tanto estudo. A história de seu José. Olá, tudo bem? Você vai me dizer o seu nome completo. O seu nome completo, qual é? José Thomas Ferreira, E em que ano você nasceu? 13 de dezembro, De que ano? 13 de dezembro, De 1900. 27, E o nome dos teus pais? não sei, O nome da sua mãe? Itaídamas Ferreira, E o nome do seu pai? Rodomiro Machado Ferreira, Qual cidade você nasceu? 13 de dezembro, Não, a cidade. Qual cidade? Guarão, Você é natural de Jaguarão. Laudo médico: paciente com sequela grave e progressiva, com falta de força muscular, paralisia dos movimentos causados por uma lesão neurológica severa à esquerda pós-AVC hemorrágico em 2014. Apresenta um quadro com déficit cognitivo e princípio de Alzheimer. Ele teve um acidente vascular encefálico, hemorrágico e hipertensão intracraniana após sofrer uma queda ao levantar-se da cama. Todavia, não é possível afirmar categoricamente se ele teve um AVC hemorrágico e por isso caiu, ou se a queda foi a causa do afundamento de crânio e sangramento intracerebral. Como ele usava anticoagulante, que pode ser causa de AVC hemorrágico, também pode ser a causa de maior risco de sangramento após o trauma, a queda. Em um diagnóstico primário, algumas vezes é impossível saber a diferença entre as duas condições ou ter a certeza de qual o diagnóstico exato. O que aconteceu, pai? caí no chão, Como que tu caiu? caí E tu tava onde?
Sentando na patente. E tu se machucou? Não. Ai, que bom. E quem é que te socorreu? Quem é que te acudiu? Quem é que te acudiu? Eu me levantei. Tu te levantou? Mas tu caiu sozinho? Não. Como é que foi? Não lembra? Tu dormiu? Tu escorregou? O que aconteceu? Eu escorreguei. Escorregou. Seu José, depois de 30 dias internado, sendo 20 dias de UTI, voltou para casa com sonda de alimentação, com rigidez articular generalizada, déficit maior no hemicorpo direito, capacidade motora comprometida esquerda, assim como a capacidade respiratória. Não conseguia por conta própria sentar-se à beira do leito, alimentar-se ou ficar em pé. Eu fui às torradas de Madrid para Timbumbum, para Timbumbum. Ah, não vai mais aqui para ver se para Timbum, para Timbum, bum, bum, para Timbum, bum, bum, bum. Seu José era um homem saudável aos 86 anos, físico e mentalmente, sempre de bem com a vida, alimentava-se regularmente, administrava sua vida financeira, fazia caminhadas diárias, participava de eventos sociais, ajudava nas atividades domésticas e divertia-se jogando baralho. Não fumava nem consumia bebidas alcoólicas, exceto uma pequena taça de vinho quando alguém lhe oferecia. Ainda no hospital, iniciaram as sessões de fisioterapia. Em um período de 6 meses, seu José já podia caminhar e se alimentar sozinho e também se comunicar. É importante salientar, após a alta hospitalar, o papel da família e do conjunto de profissionais, fisioterapeuta, médico, fonoaudiólogo, enfermeiros e psicólogos que o acompanharam. Hoje ele é capaz de participar de algumas atividades em família, mas sempre com a ajuda de cuidador e familiares. Participa de vários momentos da vida dos filhos e netos. Já se passaram 6 anos. Hoje, com 93 anos, as falas do seu José demonstram que é capaz de realizar algumas interações verbais, embora sempre com frases curtas e limitadas. Sua memória, devido ao princípio de Alzheimer, é mais ativa quando o assunto se refere a experiências mais antigas. Ele reconhece as dificuldades que tem e sempre agradece pela dedicação da família. Ele diz, por exemplo, que o certo é o pai cuidar do filho. Ele se identifica com a doutrina espírita e por isso sempre repete que se fosse por sua escolha já teria partido. Segundo sua crença, reconhece que seu resgate ainda não se completou. Os familiares sempre se questionam sobre o que é melhor para ele, haja vista a condição de sua dependência em que se encontra, bem como da percepção que o paciente tem sobre a sua condição de vida. Pai, good night. Good night. I love you. I love you. Bem, a neuropsicologia ela é uma área que ela está entre a psicologia e a neurociências. Ela estuda, então, a relação entre o cérebro, a parte da neurociências, com o comportamento humano, que se refere, então, à parte da psicologia. Então, de que forma uma lesão cerebral ou um outro tipo de transtorno neurológico interfere no comportamento humano. E esse comportamento a gente entende tanto a parte cognitiva, emocional e executiva desse comportamento. Na avaliação, a gente, principalmente de idosos, a gente concentra essa avaliação em mais ou menos 5 atendimentos para fechar o laudo e escrever esse laudo para entregar para o médico que solicitou. Geralmente seria o neurologista. Nessa avaliação, então a gente utiliza a parte de entrevistas, tanto com um paciente quanto com a família,
a parte de observação desse paciente no consultório, como é que ele se localiza, se ele chega sozinho, se ele precisa da ajuda da família, e a parte também de mensuração, então, dos testes psicológicos e também das escalas psiquiátricas para avaliar a questão emocional e de humor. Bem, o principal objetivo que a gente recebe o paciente idoso no consultório seria para auxílio diagnóstico e fazer o diagnóstico diferencial desse paciente. Então, muitas vezes a gente recebe do médico uma requisição para fazer o diagnóstico diferencial entre será que esse paciente está com uma depressão ou se ele está começando a desenvolver um quadro já de uma demência. A gente sabe que na depressão há a perda cognitiva também, mas ela é um pouco mais temporária. Então, quando o paciente está deprimido, ele sente uma dificuldade de memória, uma dificuldade de atenção. E no paciente idoso, essas coisas se confundem. Então, quando saber se seria uma depressão ou já um quadro já degenerativo. Também, o que a gente mais recebe são pacientes em torno de 60 anos que começam com algumas queixas de memória e querem saber se essa perda de memória, ela é decorrente da idade ou um envelhecimento saudável ou já se é um envelhecimento patológico. Também a gente recebe, mas não é tão comum, os pacientes também que tiveram alguma lesão, então um AVC, um traumatismo crânioencefálico, e a gente traça então o perfil cognitivo desses pacientes, saber então quais áreas que estão mais afetadas, o que existe de possibilidades ainda, principalmente com foco no tratamento, tanto medicamentoso, quanto na parte mais de reabilitação desse paciente também. Então, acho que essas duas orientações, tanto o auxílio diagnóstico e essa descrição dos quadros em caso de AVC e traumatismo, são o que a gente acaba recebendo mais no consultório. Então, é isso. A explosão demográfica e o aumento da expectativa de vida não podem ser desconsiderados ao se pensar a constituição da velhice enquanto campo de estudo. Entretanto, seu surgimento esteve atrelado também a quesitos políticos, econômicos e sociais. Os estudos sobre o tema no Brasil se desenvolvem a partir da década de 60, considerando a velhice enquanto uma experiência homogeneizante, que anula as diferenças individuais, étnico-raciais, de gênero ou classe. Uma importante fundamentação para as práticas relacionadas aos idosos no Brasil é o Estatuto do Idoso, que, de uma forma geral, vincula a velhice ao desamparo, à invalidez e à doença. Tal vinculação, a partir de um dispositivo jurídico, se incorpora ao imaginário coletivo e à própria velhice, e coloca uma necessidade de tutela sobre ela. Como resposta a este envelhecimento, a gerontologia estabelece a criação de uma velhice ativa, saudável e feliz, que atribui aos próprios idosos a responsabilidade por buscar maneiras de bem envelhecer, desconsiderando suas limitações econômicas, sanitárias e culturais. Neste sentido, a psicologia tem um importante papel de desnaturalização destas práticas e saberes. Se as políticas sociais para essa população se dão principalmente a partir do Estatuto do Idoso, é necessário repensar o que constitui a sua base e estabelecer alguns questionamentos. Quanto a psicologia contribuiu para a manutenção de saberes que anulam subjetividades e ditam modos de vida? Como atuar dentro de políticas sociais, cuja base é o controle social, de forma a operar micropolíticas que possibilitem o entendimento deste fenômeno respeitando suas singularidades? Quais as forças e os interesses políticos e econômicos sobre o desenvolvimento de um campo de saber voltado para a velhice? Como lidar com um mercado que se estabelece voltado especificamente para essa população? Tais questionamentos precisam ser levados adiante e serem alvo de pesquisa por parte de psicólogos e gerontólogos, possibilitando uma maior participação por parte dos próprios idosos na elaboração de práticas que lhes dizem respeito. Uma entrevista com a senhora Sidneia Gaspar. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. É este o lema da minha vida. E tudo que eu faço é porque eu gosto.
Eu fui ser professora porque eu queria ser professora. Fiz concurso para a universidade, passei, tive também uma carreira administrativa, fui diretora do Centro de Comunicação e Expressão, depois fui pró-reitora, naquela época era de assistência ao estudante, e também fui ouvidora. Eu atualmente sou viúva, atualmente vou continuar, lógico, né? E tenho 5 filhos e 7 netos, que são, assim, a razão também da minha vida. Logo que eu me aposentei da universidade, eu achei que eu não nasci para ficar em casa. Eu sou muito urbana, gosto de conviver com as pessoas, gosto de conversar, sempre tenho projetos e gosto de ver esses projetos realizados. Hoje eu estou com 75, tá? E trabalhei até o ano passado, até maio. Mas tem outros planos aí pela frente. Isso aí. Então, assim, já na minha terceira idade, né, eu consegui assim, muitas coisas, muita experiência, tive muitas alegrias e tudo isso, assim, a experiência que eu adquiri hoje me faz andar por muitos caminhos. Eu posso escolher, assim, até o que fazer mesmo, sabe? Eu tenho grupos de amigas, tenho 2 que são grupos de pessoas diferentes, mas que a gente se ama do mesmo jeito. Então, agora estamos nos comunicando pelo WhatsApp, por Messenger, né? E no Insta também. E eu também gosto de tecnologia. E agora que eu estou mais em casa, mais ainda eu trabalho. Nós temos um grupo que toda semana se reunia para um café, também para jogar. E o outro, meu grupo, é mais grupo social, mais festeiro também, de jantares, de viagens, né? E ainda tem um outro que também fiz ali no SIC, que é de viagens culturais. Meus netos também são maravilhosos. Eu tenho muito contato com eles, inclusive com a minha neta. Eu sou a confidente dela, né? Tanto em namoro, como futuro, e tudo mais. Então, é muito bom. E conviver com os jovens nos faz também ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Então, até as gírias, as palavras em inglês que são, né? Que a gente usa na internet. E, então, eu estou assim mesmo por dentro. Tenho alegria de viver. Eu acho que, às vezes, fico pensando que, hoje em dia, eu tenho muito menos tempo do que já tive, né? Há muitos anos atrás, para estar aqui, para conviver com eles, com os amigos, para fazer aquilo que eu gosto. E eu não deixo de fazer aquilo que eu gosto. Eu gosto, às vezes, de ficar sozinha, às vezes de me sentar ali na beira-mar para ficar mais perto ainda do mar. Gosto também de sair de carro sozinha, mas a maioria das vezes eu preciso de gente ao meu lado. Preciso mesmo, né? Então, é uma troca de olhar, é um café, mas se Deus quiser, logo a gente vai sair dessa. Viajar. No próximo ano, se Deus quiser, quero fazer pelo menos 2 viagens, conhecer lugares que eu ainda não conheci, mas agora assim, com mais calma, sem problema de horário. Se o avião atrasou, atrasou. Se não atrasou, melhor ainda. Se a mala ficou, ficou. E sem reclamar da vida. Eu tenho muita gratidão pela vida que eu tenho. Não tenho mais pai, nem mãe, nem vó. Me sinto quase como a matriarca mais velha da família. Só tenho uma irmã mais velha e outra mais nova. Mas a responsabilidade é maior. E eu acho que aquilo que a gente tem que viver agora
tem que ser plenamente, tá? Sou independente, adoro viver, gente, adoro. E não é a idade que não nos permite isso. A idade nos dá mais sabedoria. Para mim, é muito importante que eu consigo ver as coisas com mais clareza. Sou muito mais tolerante hoje do que eu era. Eu aceito muito mais a liberdade hoje do que aceitava a liberdade dos meus filhos. Eu aceito mais a dos meus netos e também entendo mais os meus filhos hoje do que entendia. E talvez por isso a gente seja tão amigos, né? A gente tem que estar inserido, não pode se isolar. Quando sentir saudade, ou quando a gente não está muito bem, precisa de ficar um pouco sozinha. Mas, caso contrário, é vida, é sol, é natureza. Então, tem que ser a família. Que maravilha! Podemos afirmar, de um modo geral, que o grande desafio do envelhecimento populacional é o estabelecimento de um envelhecer com qualidade de vida. Aqui é importante entender que se engloba diferentes categorias de desafios e não só a doença física. Devemos sempre levar em conta que a velhice não é homogênea, que existem muitos padrões de envelhecimento e muitas maneiras de vivenciá-lo. Cada idoso é um ser único que, ao longo de toda a sua trajetória de vida, foi influenciado por eventos de natureza fisiológica, patológica, psicológica, social e cultural, os quais influenciaram e influenciam na qualidade de vida da velhice. Por isso, é importante entendermos os aspectos subjetivos do envelhecer, ou seja, como as pessoas se sentem ou se percebem a respeito de suas vidas, como percebem o valor dos componentes objetivos como fatores qualitativos de suas vidas. As respostas para os desafios do envelhecimento populacional devem ser investigadas a partir da vivência dos idosos, o que eles consideram envelhecer e o que eles consideram qualidade de vida. Precisamos discutir e quebrar os estereótipos sobre o vivenciar do idoso, isto é, entender que a velhice é também um momento de novas possibilidades e experiências, de novas formas de relações, de corpos que vivenciam os desafios da capacidade de produção na inserção no mercado de trabalho, de pessoas que podem e desejam vivenciar sua sexualidade. Existem diversas maneiras para a gente repensar esse estereótipo e discutir o papel do idoso na sociedade e o que é o envelhecer, seja através de leituras, filmes, acompanhando artistas. Um bom exemplo é o seriado Grace and Frankie, do Netflix, que traz a trajetória de 4 amigos que estão vivendo diferentes experiências nesse envelhecer. I have news. You're 80! Stop saying that number. We can't be ruled by numbers. Our job is to say fuck it to those numbers and eat cake. You can't have your cake and fuck it too. Can I fuck it and then eat it? What happened? Is it a portal? Coyote's coming over. No. He cannot see this place. He'll freak out and then he'll freak all the other kids out. We need to talk. We are not going to assisted living. Are you insane? We're just concerned about you living out here alone. Oh, the only place I want to be is away from you. Not you, though. My arthritis flared up about 30 seconds in. I played through the pain. Couldn't we fight for the right to masturbate after lunch? We are sick and tired of being dismissed by people like you. Shouldn't older women have it better than that? We're making vibrators for women with arthritis. Please let my water break. I think I just blacked out. Mic drop. We got a lot going on at our house. Yeah. I'm Grace Hansen. And I am Frankie Bergstein. We make vibrators specifically designed for older women that take into account their arthritis. Tender vaginal tissue. I don't think that a 10-year loan would be prudent. Do we look like we're senile and can't remember anything? Where is the car? Look, You think you can handle this? And this? You want me for real? Well, here I am, baby. I'll take it. E diante dessas colocações, dessas reflexões, como podemos pensar sobre o envelhecimento na graduação? Como formar profissionais
que ao lidar com o fenômeno do envelhecimento, com a velhice, não reproduzam práticas excludentes e homogeneizadoras. Conquistar qualidade de vida e bem-estar nessa fase é possível? E quais as ações que podem ser colocadas em práticas para viabilizar esse bem-estar? Como você acha que a sociedade pode preparar abordagens para o envelhecimento, considerando a diversidade de gênero, de etnia, de classe social, entre tantos outros, sendo que ainda existe esse estereótipo de o idoso precisar de cuidado, de tutela? Você já parou para pensar que não são só os idosos que envelhecem? As diferentes fases do desenvolvimento são marcadas por crises e dificuldades do envelhecer. Você consegue ver o idoso além do estereótipo do envelhecimento e da doença? E nós, como sociedade, o que fazemos? Quais são as políticas públicas que ajudamos para esse envelhecer com mais qualidade de vida? E você? Já parou para pensar como nós de 18, 24, 30 anos estamos envelhecendo? Você ainda tem essa vontade de ir em frente e experimentar coisas novas aos 72, 73 anos? Ah, ser abduzida por um disco voador. É essa a sua viagem hoje? Yes!